Olá, galerinha, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Essa é a nossa terceira aula do terceiro bimestre e essa aula é muito importante. Nós vamos falar sobre um negócio chamado valores. E valores complementa estudos referente a autoconhecimento. Vocês já tiveram DISC, que é o perfil comportamental, inteligências múltiplas, Howard Gardner na aula passada. E valores é um complemento para você ter mais clareza sobre você mesmo, para você se conhecer mais, entrar nessa linha de autoconhecimento e te ajudar, inclusive, a ter mais clareza a respeito das suas decisões. Por exemplo, decisão referente à escolha profissional, mas não somente, também decisões de cunho pessoal. Então a aula de hoje vai se pautar nesse tema valores. Antes da aula propriamente dita, eu gostaria de falar algumas coisas. Primeiro, meus parabéns. Parabéns para cada um de vocês que fez a atividade ou que fizeram as atividades, porque nós já temos duas, né? A primeira, o vídeo do Codly, na primeira aula onde eu falei sobre pare de dar desculpas e o vídeo inspirador do jovem Codly. E a segunda atividade sobre inteligências múltiplas do Howard Gardner, que foi fazer um teste no site da Cato Educação. Essa minha ideia de criar a lista de transmissão e ter um contato mais próximo com vocês, eu fiquei muito feliz porque eu acredito que contribuiu bastante para isso. Alguns alunos tiveram dúvida, me mandaram no WhatsApp, me mandaram até no próprio plataforma do Google Sala de Aula. O fato é que nós estamos atingindo um número maior de alunos que estão assistindo as aulas e fazendo as atividades. Então, vocês estão de parabéns, muito bem, parabéns mesmo. Vocês estão melhores do que no bimestre passado. Tá bom? Eu fiquei muito feliz com isso, fiquei muito feliz de verdade, fiquei muito empolgado. Inclusive, eu falei com a Rose Gouveia semana passada, eu estive lá para fazer um trabalho com ela, uns planejamentos que a gente está tendo do IEP, e eu falei sobre isso. Eu achei muito bom e eu só teci muitos comentários a respeito de vocês. Parabéns. Galerinha, outra coisa, sobre os alunos que não fizeram. Vocês que fizeram as atividades, dá uma incentivada. Manda mensagem, fala para assistir a aula, fala que é importante, fala que é legal, dá uma incentivada. Os alunos que não fizeram, façam as atividades, não espere terminar o bimestre. Mesmo que você faça fora do prazo, você talvez não vai ter a pontuação total, mas vai ter a pontuação. O fato é que você não pode ficar sem nota, então façam as atividades vocês que não fizeram. Tem aluno que fez uma atividade e não fez a outra, ou fez a última ou fez só a primeira. Então se você fez só uma, são duas até agora. Essa aula de hoje vai ser a terceira atividade. Então se você fez só uma, preste atenção, volta lá e faz. Falando nisso, tem aluno que está fazendo, por exemplo, a atividade das inteligências múltiplas e colocando na atividade da primeira aula, do vídeo do Codly, por exemplo. Então, tem aluno que está respondendo a atividade da primeira aula falando sobre inteligências múltiplas, que é a atividade da segunda aula. Ou seja, está fazendo confusão. Então, qual que é a minha sugestão? Você responde a sua atividade dentro da aba que é aberta de atividade que vale nota, dentro dessa própria atividade. Quando for comentário, por exemplo, que foi o caso da primeira aula, faça o comentário dentro dessa aba especificamente. Quando você tiver que mandar um anexo, como muitos alunos fizeram, mande um anexo dentro dessa aba, entendeu? E não confunda a atividade do vídeo do Codly, que era só o comentário, é na aula 1. A atividade da inteligências múltiplas, que era o teste do site da Cato Educação, é na aula 2. Então, cada atividade na sua aba correspondente ou na sua aula correspondente, para não confundir, tá bom? Outra coisa, comentários sobre o vídeo do Codly, por exemplo. Tem alunos que fizeram comentários muito simples, muito básicos. Ah, gostei disso, ponto. Uma linha. Ou, o vídeo mostra isso, isso e isso. O mais importante para mim no seu comentário não é o que o vídeo mostra. Eu sei o que o vídeo mostra. O mais importante é quais foram os aprendizados no vídeo para a sua vida. Quais foram as suas reflexões após assistir o vídeo. Qual é o aprendizado seu.
não é narrar o que o vídeo já traz, o que eu já sei que está no vídeo, entende? Preste atenção que isso é muito importante. Para os alunos que fizerem esse tipo de comentário, vai receber uma nota ali maior, entende? Legal. Outra coisa que eu queria falar com vocês sobre os livros. Lembra dos livros lá do início do bimestre? Que eu fiquei de sortear um livro para cada turma, 3 livros sobre os alunos, para os alunos que tinham feito aquela atividade lá. Eu não esqueci. Eu fiquei segurando porque eu achei que nós teríamos a aula presencial e eu quero só pedir mais um pouquinho de paciência para vocês até o governo de São Paulo decidir se a gente vai voltar mesmo agora em outubro, porque era setembro, agora me parece vai ser em outubro, ou não. Deixa só essa decisão ser confirmada. Se não, a gente faz um sorteio virtual aqui mesmo nas nossas aulas online, tá bom? Então, aguarda aí, mas eu não esqueci, tá bom? Outra coisa, sobre as nossas aulas, vou pedir uma gentileza para vocês sobre os temas das aulas. Valorize mais. Por que, professor, o senhor está falando isso? Porque, infelizmente, tem alunos que fazem só por fazer, só por causa da nota. Tem alunos que se interessam pelo tema. Tem alunos que se aprofundam mais no aprendizado. Tem aluno que ainda não se deu conta quão importante é os temas que a gente está trabalhando. Principalmente você que quer trabalhar nessa área de psicologia, ou de recursos humanos, ou de administração, ou de economia. Essas aulas que lidam mais com o público, que trabalha mais com gestão de pessoas, essa temática que o coach educacional traz é muito importante para você. Então valorize. Mesmo que você vá cursar uma outra área, valorize. Tem alunos que até me faz certos tipos de pergunta como se estivesse desvalorizando o tema. Ah, professor, eu não acho isso muito importante. Você não acha muito importante, mas é muito importante, independente de você achar. Então valorize. Pessoal, nós trabalhamos inteligência emocional nesse bimestre. Nós falamos sobre CNV, comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, inteligência emocional do Daniel Goleman. Nós falamos sobre as 5 as 5 emoções básicas do Eric Berne. Nós falamos na aula passada sobre inteligências múltiplas do Howard Gardner. Nós trabalhamos DISC do William Moulton Marston, que é o mesmo criador da Mulher Maravilha. Trabalhamos perfil comportamental, temperamento. Nós trabalhamos testes de orientação vocacional, que as pessoas pagam para fazer teste, que geralmente fazem testes para entrar em determinadas empresas, que fazem testes para fazer determinado curso, que consultam um psicólogo para fazer um teste de orientação vocacional. Ou seja, o que vocês estão recebendo é sim de extrema importância. Comecem a perceber isso. E essa aula de hoje, que será a aula sobre valores, vocês vão ver como as coisas se complementam. O DISC, que é o perfil comportamental, lá do William Moulton Marston, que vocês fizeram, que é o Auto D, o I, o dominante, o influente, o estabilidade e o conformidade. O DISC, que é perfil comportamental. Inteligências múltiplas, que vocês fizeram teste na aula passada do Howard Gardner. Orientação vocacional. E agora valores. Todas essas coisas, esses estudos, essas temáticas e esses testes, eles se complementam e ajudam você a ter mais clareza sobre você mesmo, conhecer você mesmo. E por que isso é importante, prof? Porque você precisa entender que para você tomar decisões mais acertadas, não somente na questão profissional, mas na sua vida pessoal, nas suas escolhas, você precisa ter autoconhecimento, conhecer sobre você mesmo, principalmente suas decisões de cunho profissional, que escolha você vai fazer na sua carreira, na sua profissão, na faculdade, mas não somente isso, é como um todo. Ou seja, o que eu quero dizer para você é, todas essas temáticas, esses temas, esses estudos são importantes para você se conhecer mais e tomar melhores decisões. Então, dê mais valor aos nossos temas, aos nossos estudos, ao que a gente traz aqui, porque eu garanto para você que ele é feito com muito carinho mesmo, né? Na verdade, eu estou te dando bom dia aqui agora, porque vocês vão assistir a aula amanhã, mas eu estou gravando essa aula hoje de madrugada. Então, o prof vai dormir pouquinho,
para que vocês tenham acesso a essa aula hoje, porque hoje o meu dia foi bastante corrido. Então é feito com muito carinho, tá bom? Mas não somente por causa do esforço dos profs, de todos, não somente eu, mas também por causa da temática, da importância. Você vai ver, quando você cair no mercado de trabalho, quão importantes são esses temas que vocês têm o privilégio de estarem estudando hoje, tá bom? Vamos lá, portanto, ao tema dessa semana, o tema de hoje. Então, como eu falei para você, vocês já viram perfil comportamental, já viram inteligências múltiplas, já viram inteligência emocional, já viram CNV, já viram orientação vocacional. Nós vamos ver hoje valores. Valores é o seguinte: você e eu temos valores que a gente precisa atender que governam as nossas decisões. Valores é uma ferramenta trazida do coaching para fazer um processo em que o cliente vai se conhecer mais para saber tomar melhor as suas decisões no que diz respeito a que essas decisões estejam alinhadas com os seus valores, com o seu interior, com quem ele é. Então, valores governam a sua decisão. Por exemplo, uma pessoa que tem um valor muito alto da comunidade, essa pessoa gosta de estar com gente, de conversar, de dialogar, de se relacionar. Às vezes ela nem sabe, mas ela está num trabalho em que ela se sente sufocada, se sente infeliz. E muitas vezes isso tem a ver com um valor que está gritando dentro dela, mas que ela não está atendendo. Pode ser que ela tenha o valor da comunidade muito alto, e ela esteja trabalhando, por exemplo, em um local fechado, 4 paredes, no escritório. Então ela está gritando para ter relacionamento com pessoas, ela se sente insatisfeita, gosta do trabalho, da atividade, mas se sente um vazio, insatisfeita e às vezes não sabe que é por causa dos seus valores que não estão sendo atendidos. Uma pessoa que tem um valor muito alto da competitividade precisa, para se satisfazer, de metas, precisa de pessoas empurrando, precisa de pessoas que dê para ela retribuição a partir das metas que ela consegue alcançar. Se ela estiver num trabalho, numa ocupação, numa rede de amigos, em que essas metas, esse impulsionamento não existe, ela também vai se sentir insatisfeita. É por isso, muitas vezes, que você chega no grupo de amigos, no grupo de pessoas e tem determinadas conversas que você se sente mal, se sente um peixe fora d'água. Porque, muitas vezes, algumas das conversas está ferindo alguns dos seus valores. Você que é uma pessoa que tem um valor muito alto da comunidade, por exemplo, você gosta de relacionamento com pessoas e você está num grupo em que as pessoas falam muito mal umas das outras, mesmo que sem maldade, você se sente mal. Porque você não gosta de ouvir as pessoas falando mal de outras pessoas, mesmo que as outras pessoas você nem conheça. Você não gosta. É o seu valor da comunidade gritando alto. Entende? Então é importante você saber quais são os seus valores principais para que as suas decisões sejam tomadas a partir desses valores, para que assim você sinta mais satisfeito. Para você ter uma ideia, uma pesquisa recente, 70% em média das pessoas que trabalham se sentem insatisfeitas na sua ocupação, no seu trabalho. Gostariam de fazer uma transição de carreira, de trabalhar em outra coisa, mas a questão é que elas nem sabem qual seria o outro trabalho que as satisfaria, porque elas não se conhecem. Então, valores é muito importante ou são muito importantes para que você saiba quais decisões você toma ou deverá tomar que esteja alinhado com você mesmo, com o seu interior, com quem você é. Então nós vamos falar hoje sobre valores e eu vou deixar para você uma ferramenta para você fazer. É mais uma atividade que vale nota, é uma atividade rápida, não demora muito. E eu já vou adiantar, para que você consiga receber a nota, você tem que fazer e me enviar em anexo. Porque quando você envia, você está devolvendo para o professor, aí eu consigo dar nota. Se você não envia, só coloca lá, eu fiz, como alguns alunos fizeram, colocaram comentário ok, que foi o que eu pedi para fazer, mas não enviaram, eu não conseguia dar nota. Então já vou adiantando. Eu vou estar mandando para você uma ferramenta em PDF, você vai circular os seus valores principais, vai colocar seu nome, seus dados e vai devolver para mim em anexo, tá bom? Então quais são os valores? O que são valores, professor? Valores são coisas,
eu não diria coisas, mas dimensões da sua essência que se você não atender, você se sente insatisfeito, como eu falei aqui. Então eu vou dar um exemplo. Eu tô com um PDF aqui, eu vou mostrar para... Deixa eu ver se dá para mostrar. Pera aí, acho que dá para mostrar. Vocês vão ver aí, lógico, né, pessoal, que eu vou mandar para vocês, mas só para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um PDF de valores. Vocês vão circular esses valores. Vocês vão olhar esses nomes e vão falar assim: "Ah, eu acho que não tá legal, né? Tudo bem. Não, eu acho que meu valor principal é esse. Então você vê que tem uma folha aqui que você vai colocar os seus dados, tá bom? E vai ter vários valores aqui. Você não precisa colocar... Se você tiver algum outro que você está na sua cabeça e não está aqui, você pode escrever. Então tem aqui desafios, rotina, aceitação social, sucesso, contribuição, respeito, comprometimento consigo mesmo, excelência, tem vários, né? Você vai circular 10 valores principais, tá bom? 10 valores. Desses 10, a segunda parte você vai colocar os 5 principais que gritam mais. Você circula 10... Desses 10 você vai comparar e falar: eu acho que esse é mais forte do que esse para mim. E aí você coloca 5. E dos 5 você vai dar prioridade. Vou explicar agora. Então veja bem, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa ferramenta em PDF, que tem vários valores espalhados, e você vai, por exemplo, lá tem comprometimento consigo mesmo, competitividade, excelência, comprometimento, estabilidade, responsabilidade, contribuição, aceitação social, rotina. Então veja, primeira coisa, valores não quer dizer defeitos ou qualidades. Todo mundo tem valores que gritam mais ou menos. Então não é porque uma pessoa tem um valor da competitividade muito alto e você tem um valor da contribuição social muito alto que você é melhor do que essa pessoa. Não tem nada a ver, não é isso. Todos os valores são qualidades. Você precisa ser competitivo, agressivo, ambicioso, querer conquistar as coisas, mas também você reconhece que o outro precisa ter o espaço dele. Só que dentro de você, um valor grita mais alto do que outro. Entende? Então, por que é importante você saber quais os valores gritam mais alto? Porque se você tiver um valor da competitividade muito alto e também tem o valor da aceitação social ou do reconhecimento ou da comunidade, mas não é tão alto quanto o valor da competitividade, suas escolhas devem estar pautadas para que esse valor que é mais alto, que grita mais, seja atendido. Por exemplo, uma escolha profissional em que a competitividade seja valorizada. Você jamais, se você tiver um valor competitividade top 5, que é os principais, muito alto, você jamais vai se sentir alguém realizado, por exemplo, numa ONG. Não vai. Pode ser que você faça um trabalho paralelo numa ONG, para que você faça uma contribuição social, mas para que você se sinta realizado, você precisa ter um trabalho, por exemplo, de vendas, em que se estabeleça metas, ou que você tenha na veia uma veia empreendedora, você queira ser empreendedor. Entende isso? Então não é que fulano tem valor X é pior ou melhor e ciclano tem valor... Não existe isso. Qualidade e defeito. Valores não é qualidade e defeito. Valores todos nós temos nossos valores principais, diz respeito à nossa personalidade, e esses valores tem uns que gritam mais do que outros. É para esses que eu preciso olhar e tomar as minhas decisões. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa folha, você vai circular os valores principais, você pode imprimir e circular, ou você pode fazer no próprio computador, né? Circular lá na edição, por exemplo, não é algum programinha de edição. Circular no próprio computador. 10 dessa primeira folha você vai circular 10. Quais são os seus valores principais? Se você tiver com alguma dúvida, você pensa um pouco e compara. Estou em dúvida entre esse e esse. Então você vai comparar para saber, dentro de você, se perguntar qual desses dois que você está em dúvida grita mais alto. É mais importante para você. Outra coisa que é preciso lembrar aqui. Valores não é o que você gostaria de fazer.
Não, é o que você é, de fato. Dá um exemplo. Eu gostaria de ter o valor da organização. Eu gostaria. Então eu não posso chegar aqui e circular a organização só porque eu gostaria. Eu gostaria, mas eu não sou uma pessoa tão organizada assim. Não é um valor que grita tão alto. Eu preciso ser organizado, mas eu não sou. Não sou tanto assim. Ou seja, eu consigo gravar uma aula aqui para vocês, mesmo que vocês não estão vendo aqui, mas alguns pontos aqui desse espaço do escritório tá desorganizado. Para uma pessoa como eu, cujo valor da organização não é tão alto assim, tudo bem, eu consigo gravar. Mas para uma pessoa cujo valor da organização é muito alto, grita muito, ele não vai conseguir gravar. Isso vai incomodá-lo. De tal maneira que ele precisa ir lá primeiro organizar para depois gravar a aula. Percebe a diferença de você ter ou não um valor que é muito alto? Então, você vai fazer esse tipo de trabalho. Por quê, prof? Para você se conhecer. Preste atenção no que eu estou falando para você. Isso é importante. Quando você sair da escola, do ensino médio e for para o mercado de trabalho, você vai entender por que isso é tão importante. Quando você fizer uma entrevista de emprego, por exemplo, você vai ver. Então, você vai circular os valores principais. 10. Na segunda folha, você vai pegar desses 10, vai parecer que é difícil, mas não é. Dos 10, você vai colocar 5 principais. Você vai eliminar 5. Não é que você vai eliminar, mas você vai priorizar 5. Parece difícil, mas não é, como eu falei. Por quê? Porque agora você pode comparar entre um e outro. Dos 10, qual entre esse e esse grita mais? Então você vai colocar 5 na segunda folha. Essa é a segunda parte da ferramenta. A terceira parte da ferramenta, ainda na segunda folha, você vai pegar esses 5 principais e vai hierarquizar, vai dar peso. Ou seja, desses 5, qual que grita mais? Qual que está o topo da lista? Qual o segundo que grita mais? Qual o terceiro que grita mais? Qual o quarto? Professor, por que isso é importante? Porque quando você tiver que tomar uma decisão em que 2 valores seus entram em conflito, vamos supor o terceiro e o primeiro, você, para se sentir satisfeito, muito provavelmente vai escolher o primeiro. E você sabendo mais sobre você mesmo e tendo essa clareza, vai ser mais fácil você escolher. Eu atendi uma vez uma pessoa em que ele fez essa ferramenta de valores e ele estava com um dilema. Ele estava num trabalho, ele trabalhava acho que no banco, era numa organização assim, no banco parece. Numa ONG ou no banco, eu não lembro, pra falar a verdade. É que ele prestava serviço. E ele foi convidado para trabalhar numa dessas redes, só que em outro estado. Que trabalha no banco, servidor público, faz muito isso. E ele ia ganhar 2 vezes mais. Casa paga, despesa, 2 vezes mais. Tudo que ele queria financeiramente falando. Mas ele ficou no dilema, ele não sabia se ele aceitaria ou não. Sabe por que ele ficou no dilema? Quando ele fez a ferramenta de valores, ele entendeu que o valor família era o top 1 dele. Era o principal, estava no topo da lista. E que o valor estabilidade ou estabilidade financeira, ele também tinha, mas estava um pouco mais para baixo. 4 ou 5 quinto da lista. Olha que interessante, depois que ele fez a ferramenta de valores, que ele percebeu que o valor família era o principal e que o valor estabilidade financeira ele também tinha, mas não estava tão acima no topo da lista como família, a ficha caiu e ele entendeu porque aquilo incomodou tanto ele e por causa disso ele não aceitou a proposta. Ele preferiu, para se sentir satisfeito, não aceitar a proposta, porque aceitá-la ele ganharia mais, mas ficaria longe da família. E o valor família para ele era muito importante. Então ele recusou. Veja que interessante. Às vezes a gente toma decisão e se sente frustrado sem saber por quê. Os valores podem explicar muito sobre isso. Esse exemplo é perfeito para isso. Então veja, dos 5 você vai dar prioridade. Por isso que é importante você dar prioridade. Nesse PDF tem ali, depois da ferramenta, uma folha, 2 folhas,
ou 3 folhas que vai explicar cada um dos valores que está colocado aí para, caso você tenha dúvida, você consultar. Você pode até ler, mesmo que você não tenha dúvida, para você saber mais o que significa cada um dos valores, entende? Então, é isso. Eu não vou mudar o nome na ferramenta, porque ela é da escola, de uma das escolas em que eu me formei, e eu não posso fazer isso, não vou mudar. Eu ia colocar o nome da escola Souza Gouveia, mas eu acho que eu não posso, eu não vou arriscar, porque ela deve ser patenteada, etc e tal. Enfim, independente disso, a aula de valores é essa, a ferramenta de valores está disponibilizada, você vai fazer essa atividade, vai valer também 2 pontos. Mais importante do que os pontos é você entender o que eu falei no início da aula, a importância desses temas para o autoconhecimento, a importância desses temas para você ter clareza sobre você mesmo e principalmente para você saber fazer escolhas que estejam alinhados com a sua essência. Deus abençoe vocês, beijão. Se vocês tiverem dúvida, pode me mandar um WhatsApp, pode me mandar alguma coisa aqui na plataforma. Aliás, eu ia falar outra coisa, por isso que eu fiquei aqui meio viajando. Pessoal, comentem mais sobre a aula na plataforma da aula, ali na aba da aula, sabe? Tem essa aula aqui, comenta aí abaixo, entende? Isso vai fazer com que a gente interaja mais. Por exemplo, alguns alunos fizeram comentário só do vídeo do Codely por causa da atividade na aba de atividades. Não, comenta também na aula, sobre o tema. O que você aprendeu, se é importante, se foi legal, se não foi. Inclusive, faça suas críticas, mas comenta, porque eu sei que você está participando, entendeu? Essa é a maneira de eu saber que você está participando e de eu ajudar você naquilo que eu puder. Tá bom? É nóis, beijão, tamo junto, precisando, é só chamar o prof, mandar um help. Tamo junto.